Olá pessoal, muito bom dia a vocês aqui de São Paulo, a vocês do Brasil inteiro que nos acompanham via internet. É um prazer, uma satisfação estar com vocês novamente. Eu sou Fábio Cabar, professor de obstetrícia do Medicel, e hoje estaremos juntos para mais uma aula, mais um tema de obstetrícia para vocês que estão se preparando para as provas de residência, que já estão se aproximando, que já estão chegando aí, e que eu espero que vocês estejam estudando, estejam se dedicando aos estudos, porque aqueles que estão mais se dedicando terão certamente maior sucesso nas provas que estão cada vez mais próximas, não é? E hoje nós estaremos discutindo o tema diabetes e gestação. Nós dividimos esse tema em duas partes. Vamos discutir agora a primeira parte e teremos a oportunidade de discutir a segunda parte na segunda metade da nossa aula. Bom, começar a discutir um pouquinho do conceito de diabetes. Então, diabetes é uma síndrome hiperglicêmica que se caracteriza por uma deficiência da secreção da insulina ou por uma deficiência da ação da insulina, não é? Então, temos essas duas possibilidades, geralmente na deficiência da secreção da insulina, o diabetes do tipo 1, e na deficiência da ação da insulina, o diabetes do tipo 2. Essa deficiência da secreção ou a deficiência da ação da insulina acaba levando a distúrbios metabólicos. Esses distúrbios metabólicos são distúrbios de carboidratos, de lipídios, de proteínas, de água e de eletrólitos. Distúrbios esses que vai levar a uma série de complicações que podem se estabelecer no organismo da pessoa. A incidência do diabetes, de maneira geral, se estima que 180 milhões de pessoas no mundo padecem por diabetes. Isso representa de 5 a 15% das populações. No Brasil, acreditamos que 20 milhões de pessoas sofrem de diabetes e isso representa na nossa população cerca de 12% das pessoas, o que está dentro dessa estimativa de 5 a 15% das populações. Como eu tinha falado para vocês, podemos dividir o diabetes em tipo 1 e tipo 2, sendo que o diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune que se caracterizaria pela destruição das células beta-pancreáticas, levando, com o passar do tempo, a uma falência celular. Essa falência celular, também com o passar do tempo, acaba acarretando uma ausência na produção de insulina. Então, a pessoa acaba tendo, paulatinamente, uma secreção cada vez mais deficiente do hormônio insulina, até que tem uma completa ausência na produção do hormônio. Em contrapartida, o diabetes do tipo 2 acaba sendo caracterizado por uma resistência periférica à produção desse hormônio. A doença é mais prevalente após a 4ª década de vida e ela é mais presente em pacientes obesos, e sabemos que tem uma certa característica de herança familiar. Então, pacientes, não é? Pessoas, indivíduos que têm uma herança genética, uma herança familiar ligada a essa característica do diabetes do tipo 2. Com relação ao diabetes gestacional, ele é caracterizado pelo início ou reconhecimento do diabetes durante a gestação. Acreditamos que no Brasil 7% das gestantes sejam diabéticas, e isso é um número bastante significativo. Como é que nós explicaríamos a fisiologia e a fisiopatologia do diabetes na gestação? Sabemos que o feto ele tem uma solicitação de glicose durante a gestação. Isso por conta, não é, óbvio, da falta de ingestão própria de glicose pelo feto. O feto ele necessita, né, da ingestão de glicose pela mãe e da passagem transplacentária de glicose que acontece durante toda a gestação. A placenta, ao longo da gestação, produz hormônios e estes hormônios eles são hormônios contrarreguladores da insulina. Esses hormônios, eles, ao longo da gestação, aumentam a resistência à insulina. Existem hormônios, e aí eu destaco o papel do lactogênio placentário, que
que com o desenvolvimento da gestação são produzidos em quantidades cada vez maiores. E esses hormônios levam, então, a um aumento na resistência à insulina. Qual é a função destes hormônios? É aumentar a quantidade de glicose circulante, e uma vez que nós temos uma maior quantidade de glicose circulante, isso facilita com que essa glicose seja passada da mãe para o feto. Então vamos pensar, o feto ele precisa que a glicose do sangue da mãe seja passada para o feto. Se a insulina age, o papel da insulina é colocar a glicose do sangue da mãe para dentro da célula da mãe. Se a glicose materna é colocado para dentro da célula materna, não há glicose circulante suficiente para que ela seja passada para o feto. Então, qual que é o racional? Que mais glicose materna esteja circulante no sangue para que essa glicose seja passada para o feto. Para que você tenha uma maior quantidade de glicose circulante materna, para que essa glicose seja transportada para o feto. Então, estes hormônios contrarreguladores facilitariam, aumentariam a glicemia materna, para que essa hiperglicemia materna facilitaria a passagem da glicose da mãe para o feto. Esse é o racional. Como que a mãe reage à presença desses hormônios contrarreguladores? A mãe produz uma quantidade maior de insulina ao longo da gestação. Então, numa gestante normal, pela solicitação da glicose pelo feto, por essas alterações hormonais que levam ao aumento da resistência periférica, isso leva a mecanismos metabólicos alternativos. Quais são esses mecanismos metabólicos alternativos? A glicogenólise, a neoglicogênese e a hidrólise de triglicérides. Tá? Isso é o que acontece por aumento da produção desses hormônios placentários, e a mãe, em resposta ao aumento desses hormônios placentários, utiliza esses mecanismos metabólicos alternativos e um aumento da produção de insulina no pâncreas materno. Isso é o que acontece numa gestante normal. Entretanto, existem gestantes que já trabalham no limite da sua produção pancreática de insulina. Existem gestantes que já têm uma produção pancreática de insulina normalmente fora da gestação no seu limite. Vamos imaginar uma pessoa obesa que já tem no seu basal uma certa resistência à insulina e que fora da gestação já está com o seu pâncreas produzindo no limite, no limiar, está ali no limite da produção de insulina. Quando ela tem uma sobrecarga para esse pâncreas, por conta desta produção de hormônios placentários, acaba acontecendo uma incapacidade do pâncreas de produzir insulina além do que ela necessita. E aí vai haver o desenvolvimento do diabetes gestacional. Então, esta é a fisiopatologia do diabetes gestacional. É essa incapacidade pancreática de produzir a insulina além do que é necessário durante a gestação. Então, vamos de novo. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Existe numa gestante normal a produção hormonal pela placenta de hormônios contrarreguladores. Se destaca nessa gestação normal o lactogênio placentário. A função destes hormônios é aumentar a glicemia materna para facilitar a passagem da glicose da mãe para o feto. Como é que a mãe reage a esse aumento da produção hormonal placentária? Produzindo mais insulina. Existem gestantes
que já trabalham no limite da produção de insulina. Tá? Exemplo, uma gestante obesa, gestante que por herança familiar já tem uma certa resistência à produção de insulina. Então, desculpa, uma resistência periférica à ação da insulina. Então ela já trabalha no limiar da produção da insulina. Quando na gestação ela tem a necessidade de produzir mais insulina, ela não consegue. Ela não consegue, porque ela já está no limiar, ela já está no máximo da sua produção. Portanto, se ela não consegue produzir mais insulina, ela acaba tendo essa hiperglicemia. Essa hiperglicemia caracteriza o diabetes gestacional. Tudo bem? Isso precisa ficar muito claro para vocês. Essa é a fisiopatologia do diabetes gestacional. Tudo bem, gente? Então, nós temos que, durante a gestação, fazer, primeiro, o rastreamento do diabetes gestacional. Né? Nós temos que, dentre a população geral, dentre a população de todas as gestantes, caracterizar quais são as mulheres que têm o maior risco de desenvolver o diabetes gestacional. Tá? Então, nós selecionar, como todo exame de rastreamento faz, quem é a população que tem esse maior risco de desenvolver o diabetes. E uma vez tendo selecionado esse grupo de gestantes com maior risco de desenvolver o diabetes, vamos aplicar o teste de diagnóstico. Então, isto é rastreamento. Tá? Ao invés de aplicar teste diagnóstico em todo mundo, em aplicar teste diagnóstico universal, o que encareceria sobremaneira esse diagnóstico, nós fazemos primeiro um teste de rastreamento e depois um teste diagnóstico. Eu tenho que dizer a vocês, infelizmente, que na obstetrícia, vocês já perceberam isso ao longo do nosso curso, que os protocolos eles são muito variados. Nós não temos um protocolo único. Tá? No diabetes, isso é ainda pior. Nós temos diversos protocolos com relação a rastreamento e diagnóstico de diabetes. O que eu vou procurar fazer? Vou procurar mostrar para vocês os mais importantes e vou pontuar exatamente quais são esses protocolos. Vou mostrar o do Ministério da Saúde, que é para a gente talvez o nosso referencial, tá? E vou mostrar para vocês os protocolos mais utilizados. Tem caído bastante o protocolo de um estudo chamado RAPO. RAPO. Esse é um estudo que foi realizado, tá? E tem, na verdade, o ano passado, inclusive, caíram várias questões onde eles perguntaram, de acordo com o estudo RAPO, o rastreamento e o diagnóstico deve ser feito da seguinte maneira. E aí você tinha que saber exatamente como é feito de acordo com este estudo. Tá? Então nós vamos estudar a partir de agora o rastreamento diagnóstico separadamente de acordo com os protocolos. Tá? Então muita atenção com relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. O rastreamento ele pode ser feito baseado na história clínica, na glicemia de jejum, ou ainda num teste de tolerância à glicose oral de 50 gramas. Existem, portanto, várias maneiras de se fazer o teste de rastreamento. Tá? O rastreamento com teste de tolerância à glicose oral de 50 gramas, este teste é um teste mais simples de ser realizado do que o teste de tolerância de diagnóstico. Geralmente o diagnóstico é feito com um teste de tolerância. O teste de tolerância de diagnóstico, ele é feito ou com a ingestão de 75 ou com 100 gramas de glicose. Tá? O teste com 50 gramas, ele só é realizado para rastreamento. Ele é um teste mais simples, mais sensível, e é realizado com 24 a 28 semanas de gestação.
o limite é de 130 miligramas por decilitro. Quando quando o resultado é acima desse valor, o teste é positivo. O que significa ser positivo? Significa ser de alto risco para diabetes gestacional. Lembre-se, é um teste de rastreamento, não é um teste de diagnóstico. O que significa rastreamento? Ser de alto risco por uma determinada situação. Tudo bem? Então, este é o teste de diagnóstico, de rastreamento. Se cair na prova, teste de TTGO de 50 gramas, estamos falando de rastreamento. Tudo bem? Bom, teste de diagnóstico. Nós temos o teste de sobrecarga de 75 e de 100 gramas. Vou falar deles para vocês daqui a pouco. Hoje, quase que universalmente, nós utilizamos o de 75. Tá? Eu não conheço mais um protocolo, praticamente não existem protocolos que utilizem o de 100 gramas. Tá? O de 100 gramas é um teste mais sofisticado, é um teste mais difícil de se fazer, é um teste um pouco mais sofisticado. Hoje em dia, a maioria dos protocolos utilizam o de 75. Tá? Nós vamos falar deles daqui a pouco. Existe também, como teste diagnóstico, as glicemias de jejum. E as glicemias de jejum são um método pior, tá, do que o teste de sobrecarga. Por que pior? Gente, a grande dificuldade da grávida que apresenta diabetes gestacional é a produção de insulina. Nós já falamos disso, não falamos? Não é a dificuldade na produção de insulina? Então, o que nós temos no diabetes gestacional não é uma hiperglicemia de jejum. É uma hiperglicemia pós-prandial. A grávida, quando tem uma refeição, especialmente uma refeição rica em carboidratos, e ela tem um pico glicêmico, ela tem uma certa incapacidade de lidar com esse pico hiperglicêmico. Porque ela tem, é a quarta, quinta vez que eu falo isso para vocês, uma incapacidade na produção de insulina. Então, caracteristicamente, a maior dificuldade da grávida é lidar com essa hiperglicemia pós-prandial. Então, você vai detectar mais facilmente a hiperglicemia na gestante num teste de tolerância pós-estímulo. Então, a glicemia de jejum é um pior método de diagnóstico do que o teste de tolerância. Dá para fazer diagnóstico com glicemia de jejum? Dá para fazer diagnóstico, mas o teste de tolerância é melhor. Tá? Geralmente fazemos diagnóstico quando você tem um método acima de 126 por 2 vezes ou uma medida acima de 200. Tá? Isso é o que fala a maioria dos estudos. Vou mostrar para vocês o que o RAPO fala. Daqui a pouco eu mostro o que o RAPO Study fala para vocês. Ok? Bom, deixa eu apresentar para vocês agora um desafio. Então, questão na Santa Casa de Belo Horizonte. Uma gestante realiza um teste de sobrecarga com 75 gramas de destrozol na 25ª semana, com resultado de glicemia de jejum 90 miligramas por decilitro. 1 hora após sobrecarga, o resultado é 150 miligramas por decilitro. E 2 horas pós-sobrecarga, 139 miligramas por decilitro. A conduta mais indicada neste caso é considerar como rastreamento positivo e realizar o teste com sobrecarga com 100 gramas de destrozol. B. Considerar como diagnóstico de diabetes gestacional e encaminhar a paciente para o pré-natal de alto risco. C.
considerar como resultado normal e manter a paciente no pré-natal de risco habitual. D. Considerar como rastreamento positivo e repetir o teste na 32ª semana de gestação. Ok? Vamos lá? Então, nós falamos de fatores de risco como fatores de rastreamento. Não falamos disso? Vamos estudar os fatores de risco? Quais são considerados fatores de risco para diabetes gestacional? Isso é uma lista que nós temos que saber. Então, idade igual ou superior a 35 anos. IMC acima de 25 kg por metro quadrado. Isso significa sobrepeso e obesidade. Antecedente pessoal de diabetes gestacional. Então, gestação anterior com diabetes gestacional. Antecedente familiar de diabetes mellitus, o que significa parentes de primeiro grau. Macrosomia ou polidrâmino em gestação anterior. Óbito fetal sem causa aparente em gestação anterior. Malformação fetal em gestação anterior. Uso de drogas hiperglicemiantes, especialmente corticoides ou tiazídicos. Síndrome dos ovários policísticos. Hipertensão arterial crônica. Na gravidez atual, em qualquer momento. Ganho excessivo de peso. Suspeita clínica ou ultrassonográfica de crescimento fetal excessivo ou polidrâmino. Lembrando que polidrâmino, nós falamos na aula anterior, é índice de líquido amniótico acima de 25. Tudo bem, gente? Então, a presença de um destes fatores considera a paciente como rastreamento positivo e, portanto, ela é de alto risco para diabetes gestacional. Ok? Guardem esses fatores de risco e guardem a informação que a presença de um destes fatores classifica a gestante como de alto risco para diabetes gestacional. Um deles. Ah, ela tem 36 anos, ela é de risco. Ah, mas ela não tem mais nada, ela é de risco. Não importa o restante. Ela tem hipertensão arterial crônica, é risco. Tudo bem? Ela é asmática e usa corticoide, é risco. Teve um óbito fetal em gravidez anterior, fechou o diagnóstico de risco. Tudo bem? Bom, protocolo do Ministério da Saúde. Então estamos falando de Ministério da Saúde. Por que é importante esse protocolo? Geralmente os estudos relacionados às provas relacionadas a universidades federais e geralmente as provas relacionadas à Secretaria de Estado da Saúde, eles adotam o protocolo do Ministério da Saúde. Tá? Quando não... Eles perguntam especificamente. Então, de acordo com o estudo X, de acordo com o protocolo Y, tá? Então, de maneira geral, eles acabam usando o protocolo do Ministério. Não são obrigados a isso, tá? Mas, digamos que de maneira geral é isso que acontece. Tá? É uma diretriz, pelo menos. Né? A gente tem aí um norte para a gente seguir. Tá? Então vamos lá. Todas as gestantes, independentemente de apresentar fator de risco, então o que elas devem fazer? Elas devem realizar dosagem de glicemia no início da gestação, antes da 20ª semana, ou tão logo seja possível. Então, isso para todo mundo. Teve fator de risco ou não, ela deve realizar uma dosagem de glicemia. Uma glicemia de jejum, se possível. O rastreamento é considerado positivo se a glicose plasmática de jejum for igual ou superior a 85 e ou na presença de fator de risco para diabetes gestacional. Então, vamos repetir isso daí.
O rastreamento é considerado positivo. Estamos falando de rastreamento. Tudo bem? Ela é considerada de alto risco para diabetes. Se a glicemia de jejum for igual ou superior a 85, ou se ela tiver um dos fatores de risco que nós acabamos de estudar. Tudo bem? Se por outro lado, ela não tem nenhum fator de risco, e se a glicemia de jejum estiver abaixo de 85, aqui não é menor ou igual, aqui é abaixo, é menor que 85, o rastreamento é negativo. O que nós temos que fazer com ela? Repetir a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas. Faz um quadrado, um círculo amarelo ao redor desse diapositivo. Isso aqui é rastreamento de acordo com o Ministério da Saúde. Tá claro? Vamos avançar. Vamos falar do protocolo do American Diabetes Association. American Diabetes Association, ADA 2015. Para o diagnóstico de diabetes tipo 2, eles falam de epidemia de obesidade. Eles falam que existe uma epidemia de obesidade. E que no início do pré-natal, gestantes com IMC acima de 25, com inatividade física, com parentes de primeiro grau com diabetes, com etnia africana, latina, indígena ou asiática, com filhos com mais de 4 quilos ou diagnóstico prévio de diabetes gestacional, hipertensão, que de acordo com eles é pressão maior que 140/90 ou em tratamento de hipertensão, HDL menor que 35 ou triglicéride acima de 250, síndrome de ovário policístico, hemoglobina glicada maior que 5,7, resistência à insulina, exemplo, obesidade, acantose nigricans, ou história de doença cardiovascular, é considerada alto risco para diabetes gestacional. Diagnóstico de diabetes tipo 2. Diagnóstico de diabetes tipo 2. Hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro. TTGO de 75 maior ou igual a 200 mg por decilitro após 2 horas no pós-parto. Então nós sabemos, e guarda essa informação que também é importante, nós sabemos que gestantes com diabetes gestacional, 50% delas têm chance de apresentar diabetes do tipo 2 em até 10 anos após o parto. Ok? Então, é uma alta probabilidade de apresentar diabetes tipo 2 no pós-parto. Se elas não mudarem o padrão de vida, se elas não mudarem a alimentação, se elas não perderem peso, se elas não associarem exercício físico no seu estilo de vida, elas têm uma alta probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2. Tá? Portanto, está indicado que se realize nestas gestantes com diabetes gestacional um teste de tolerância de 75 gramas no pós-parto, para você observar se esta intolerância à glicose se resolveu no pós-parto ou se ela permanece no pós-parto. Pós-parto imediato, 40 dias de puerpério. Tá? De 40 dias a 3 meses.
Se neste resultado vier maior que 200 miligramas por decilitro após 2 horas, você vai dizer que ela permanece diabética e que ela tem um diabetes tipo 2. Tudo bem? Isso também cai em prova, gente. Isso já caiu em prova de residência. Ok? Bom, se tiver uma glicemia maior que 200 miligramas por decilitro em pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia ou em crise hiperglicêmica, também é considerado pacientes com diabetes. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o estudo RAPO. Isso aqui é o estudo RAPO. Eu quero que vocês... Essa primeira parte do diapositivo, eu quero que vocês grifem com luzinha piscando agora. Com luz amarela, cor de rosa, verde... A cor que vocês quiserem grifar, mas que fique piscando. É essa primeira parte do diapositivo aqui, ó. Essa primeira parte do diapositivo tem que estar piscando. Isso aqui é o estudo RAPO. Tá? Na verdade é o protocolo do IADPSG. Esse protocolo é um consenso IADPSG. Eles se basearam no estudo RAPO. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Eu não decorei essa sigla ainda. IADPSG. PSG. IADPSG. Esse consenso, ele foi feito baseado no estudo RAPO. Então, se cair na prova estudo RAPO ou consenso IADPSG, é isso que nós vamos falar agora. O que eles falam? Eles falam o seguinte: se a glicemia de jejum vier menor que 92, se a glicemia de jejum vier menor que 92, você vai realizar TTGO de 75 para todo mundo. E se ela vier maior que 70, se ela vier maior ou igual a 92, já é diabetes gestacional. Já é diabetes gestacional. Então, olha que coisa... Tem muita gente que critica esse estudo. Porque fala que classifica muita gente como diabetes gestacional. Tudo bem? Porque qualquer glicemia de jejum de 93 já é diabetes gestacional. Tá? E uma glicemia de jejum de 82, 85, 88, 90 significa teste de tolerância de 75 gramas. Este teste de tolerância de 75 gramas é realizado entre 24 e 28 semanas de gestação. Quais são os valores de referência? São estes que estão apresentados aí. Jejum igual ou maior a 92, 1 hora maior ou igual a 180, 2 horas maior ou igual a 153. Se um dos valores estiver aumentado, é diagnóstico de diabetes gestacional. Vou repetir, isso é muito importante. Toda mulher, toda grávida faz uma glicemia de jejum. Se esse resultado vem maior ou igual a 90, se ele vem 93 ou maior que 93, é diabetes gestacional. Se ele vem 92 ou menos, TTGO de 75 com 24 a 28 semanas. Esses resultados de parâmetros, 92, 180 ou 153. Se um dos resultados atingir estes valores, já é diabetes gestacional. Ok? Vamos falar agora do consenso
NIH, National Institute of Health. Agora é outro protocolo. Esse outro protocolo faz aquele teste de rastreamento com 50 gramas. Lembra dele? Foi o primeiro que eu falei? Este consenso faz um TTGO de 50 com 24 a 28 semanas de gestação. Se com 1 hora ele vem maior que 140, realiza teste de TTGO de 100. De 100. Tá? Nesse teste de TTGO de 100, são estes valores que eu apresento para vocês. Se 2 resultados estiverem alterados, dá diagnóstico de diabetes gestacional. Então ele é diferente dos outros, esse teste de diagnóstico. Ele faz primeiro um teste de rastreamento com 24 a 28 semanas. Este rastreamento não é com glicemia de jejum, é com teste de TTGO de 50 gramas. Se esse teste de TTGO, que não leva em consideração 130, é 140, então é diferente também o valor de referência. Se ele vem alterado, faz o TTGO de 100 e não o de 75. Você tem estes valores de referência. Se 2 destes valores estiverem alterados, dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Tudo bem? Estudo RAPO de novo. Estudo RAPO. Olha lá. Então, glicemia de jejum. Quero que você fixe isso. Então, vamos lá. Glicemia de jejum. Se menor que 92, realizar TTGO. Se 92 a 125, diabetes gestacional. Não precisa de TTGO de 75. Se acima de 125, overt diabetes. Eles chamam de diabetes, de overt diabetes, mas significa diabetes tipo 2. É como se fosse um diabetes pré-gestacional. Eles levam em consideração como se fosse um diabetes pré-gestacional. É uma gestante que já era diabética e não sabia que era diabética. Tá? Então é esse consenso, ó. IAD-PSG. O TTGO de 75 são esses valores que eu já apresentei a vocês. Eu faço aqui um resumo do que eu falei anteriormente. E é esse slide que você vai pintar aí de amarelo fosforescente, verde, rosa, azul. Pinta aí de arco-íris esse slide. Caiu na prova, acho que da Paulista, o ano passado, perguntando justamente sobre o estudo RAPO. Então tá aí para você o estudo RAPO. Tudo bem, gente? Se não ficou claro, você vai me perguntar isso depois. Porque eu não quero que você saia dessa aula sem ter entendido isso. Tá ok? Então, vamos falar agora de novo, já que nós falamos dos estudos específicos, vamos falar agora de novo do protocolo do Ministério da Saúde. Vamos voltar para o protocolo do Ministério da Saúde. Gestantes com rastreamento positivo. Lembra do rastreamento positivo? Quando nós temos acima de 85 ou com um fator de risco. Glicemia de jejum acima de 85 a 125 ou com qualquer fator de risco. Tem que fazer confirmação diagnóstica com TTGO de 75 gramas em 2 horas. Valores: jejum 95, após 1 hora 180,
após 2 horas 155. Olha a diferença. Para o Ministério da Saúde, 2 valores alterados confirmam o diagnóstico. E não 1. O estudo RAPO, quantos valores confirmavam o diagnóstico? 1. Ministério da Saúde, quantos valores confirmam o diagnóstico? 2. Fábio, isso é uma bagunça. É. Que culpa o Fábio tem disso? Nenhuma. Que culpa que eu tenho disso? Nenhuma. Você tem que saber isso para a prova? Tem. Tem que morrer de raiva de mim? Não, eu sou só o carteiro. A carta eu estou apresentando a vocês. Quem escreveu a carta não fui eu. Eu estou só entregando a carta para você. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Um único valor alterado indica a repetição com 34 semanas. Então, se vieram 2 valores alterados, diabetes. Se veio um único valor alterado, repete o exame com 34 semanas. Vamos responder o nosso desafio. Gestante realiza um teste de sobrecarga com 75 gramas de detrosol. Primeira coisa, 75 gramas é rastreamento ou diagnóstico? Diagnóstico. Diagnóstico. Então a primeira coisa que nós temos que ver é que 75 gramas não é rastreamento. Tudo bem? Na 25ª semana de gestação, com resultado de glicemia de jejum 90, 1 hora após sobrecarga 150 e 2 horas após sobrecarga 139. Primeira sacanagem do teste, do teste, da questão. Não te dá valores de referência. Tudo bem? Eu acho isso uma sacanagem. Porque não te dá valores de referência. Você tem que decorar os valores de referência. Que eu, basicamente, não tenho isso decorado. Até tenho de tanto fazer. Tá certo? Então vamos lá. A conduta mais indicada neste caso é considerar como rastreamento positivo, é rastreamento positivo, e realizar o teste com sobrecarga com 100 gramas de detrosol. Considerar como diagnóstico de diabetes gestacional e encaminhar a paciente para o pré-natal de alto risco. Considerar como resultado normal e manter a paciente no pré-natal de risco habitual. Considerar como rastreamento positivo e repetir o teste na 32ª semana de gestação. Resposta correta. Considerar como resultado normal e manter a paciente no pré-natal de risco habitual. Tudo bem? Então veja, só conseguimos responder esse teste sabendo exatamente o que é rastreamento e quais são os resultados considerados normais para a gente poder fazer essa questão. Tudo bem, gente? Conduta no pré-natal. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Controle pré-concepcional. Essa gestante precisa ser controlada. Antes dela engravidar, ela tem que ter esse diabetes muito bem controlado. Se ela engravida com o diabetes descontrolado, ela vai ter todas as complicações de um diabetes descontrolado, que nós vamos falar daqui a pouco quais são. Para ela ter uma gravidez normal, uma gravidez de mulher sem diabetes, esse diabetes tem que estar muito bem controlado. Diabéticas com nefropatia ou vasculopatia devem ser orientadas a não engravidar. O prognóstico é muito ruim, tanto materno quanto fetal, especialmente materno. Deve-se fazer uma avaliação em órgãos-alvo. Deve-se fazer, durante a gestação, uma triagem infecciosa muito bem feita. Um ecocardiograma fetal. Sabemos que a alteração muito importante,
o risco de malformação muito importante no filho da diabética é a alteração, a malformação cardíaca. Então deve-se fornecer, deve-se pedir para a diabética ecocardiograma fetal. Isso já caiu em prova. Qual é a malformação mais comum da diabética? É a malformação cardíaca. Tá? E deve-se fazer, por ser uma gestação de alto risco, a avaliação da vitalidade fetal. Ok? No diabetes gestacional, deve-se fazer controle metabólico rígido e avaliação da vitalidade fetal. Por que eu não faço controle de lesão de órgão-alvo? Porque é uma doença que se estabelece mais tardiamente. Então você não vai ter lesão de órgão-alvo. Tá? Por que eu não faço ecocardiograma fetal? Porque você vai ter uma lesão tardia. Você não vai ter uma doença que se estabelece no primeiro trimestre. Você não vai ter uma doença que incide no momento da organogênese. Então você não vai ter um risco de malformação. Tá? A produção hormonal placentária, ela é crescente. A produção hormonal placentária, ela tende a ser em maior quantidade. A resistência periférica à insulina, ela é mais intensa no terceiro trimestre. Porque esta produção hormonal pela placenta, a produção do lactogênio placentário é crescente ao longo da gestação. Então, a concentração do lactogênio placentário é maior no segundo trimestre que no primeiro e é maior no terceiro trimestre que no segundo. Portanto, a resistência placentária a resistência à insulina é crescente. Portanto, a chance de aparecimento do diabetes gestacional é mais prevalente no terceiro trimestre que no segundo, que é mais prevalente que no primeiro. Tá claro isso, gente? Precisa estar. Tá? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, quais são os exames complementares nos casos de diabetes gestacional? Então, hemoglobina glicada, glicemia capilar, colesterol total, colesterol HDL, triglicérides, creatinina, ácido úrico, pesquisa de elementos anormais e sedimento na urina, eletrocardiograma, clearance de creatinina, potássio, proteinúria de 24 horas, microalbuminúria e ecocardiografia gestacional, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Então esses são os resultados, os exames solicitados de acordo com o Ministério da Saúde. Indicação de avaliação fetal de acordo com a gravidade do diabetes. Então, ultrassonografia e ecocardiografia inicial. Diabetes gestacional bem controlado com dieta. Então, 18 a 20 semanas ou no diagnóstico. Gestantes diabéticas insulino-dependentes sem vasculopatia. 18 a 20 semanas. Gestantes diabéticas insulino-dependentes com vasculopatia, 18 a 20 semanas. Início da contagem de movimentos fetais, se só dieta não indicada. Se insulino-dependente sem vasculopatias, 26 a 28 semanas, mesma idade gestacional se com vasculopatias. Avaliação do crescimento fetal, se só dieta, 28 semanas, se sem vasculopatia também, se com vasculopatia a partir de 26 semanas. Se avaliação do crescimento fetal a cada 4 semanas em todas as situações. Cardiotocografia basal ou perfil biofísico fetal. Se só com dieta não indicada, gestantes insulino-dependentes com 32 semanas se sem vasculopatia, a partir de 28 semanas se com vasculopatias. Periodicidade da cardiotoco ou do perfil, se só com dieta não indicada, se insulino-dependente sem vasculopatia 2 vezes por semana, a mesma coisa se com vasculopatia. Doppler fluxometria, não indicada se só com dieta,
não indicada se insulino dependente sem vasculopatia e indicada se insulino dependente com vasculopatia. E limite para o parto, 40 semanas, se bem controlado com dieta. Se insulino dependente sem vasculopatia, pode ser antes da 40ª semana, dependendo das condições materno-fetais. E as gestantes diabéticas insulino dependentes com vasculopatia, no máximo com 38 semanas. Tudo bem? Esses os protocolos de avaliação fetal de acordo com o Ministério da Saúde. Tudo que for rosinha é protocolo do Ministério da Saúde. Então, para a gente terminar a nossa aula, o que eu tenho a dizer para vocês é para você reforçar o seu conhecimento, praticando aquilo que nós falamos, memorizar os principais tópicos, revisando a aula que nós demos e garantir o melhor desempenho fazendo os simulados. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo para vocês. Aquilo que não ficou claro, mande a sua dúvida. Em 10 minutos voltamos com a segunda parte da nossa aula.